Mudanças em benefícios públicos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo deve prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses. Segundo ele, a decisão final sobre o número de parcelas será tomada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, João Roma, com base em dados aí mais concretos do Ministério da Saúde sobre o ritmo de vacinação dos brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro pensa em extinguir o pagamento anual do abono salarial do PIS/PASEP para poder elevar o valor médio do Bolsa Família. O aumento seria dos atuais R$190 para R$300. A equipe econômica informou que a pasta terá de promover cortes de gastos em outras áreas para elevar o valor do Bolsa Família. Eu começo agora com você, Serrão. É um quebra-cabeça aí. Hoje mesmo a gente falava do Lula há pouco, ele garantindo que o teto de gastos ele vai mexer nisso, e se ele for eleito, né, se ele vencer as eleições. E como também fica essa contabilidade criativa um pouco acima do teto que o atual governo tenta fazer para se adequar, claro, ao momento de pandemia e também aos benefícios. E se isso também tem a ver com as eleições, né, Serrão? Ah, com certeza absoluta. O que o governo Bolsonaro definiu pela equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes é que o Brasil teria que partir para um equilíbrio fiscal. Isso hoje é um indicativo de que isso possa acontecer no horizonte. Ainda mais porque, com a retomada da atividade econômica, a arrecadação federal deve aumentar. A tendência é que o dólar se mantenha aí nessa casa de 5 ou até podendo até abaixar. E aí o governo volta a arrecadar. Com isso, pode surgir aquele dinheirinho que é tão esperado, que está sendo catado nos cantos, com cortes e tesouradas que virão por aí, para que sobre para a aplicação nesses chamados investimentos sociais, que inegavelmente tem um efeito popular, tem um efeito político e eleitoral direto sobre a população. No tempo de Lula, todas as pessoas têm a memória de que na época de Lula a economia foi bem, então com Lula todos puderam comprar, consumir e gastar. O governo agora, a facilidade econômica na crise pós-pandemia não permite isso ainda, mas a velocidade do crescimento que está sendo prevista por aí pode ser que dê essa folga. Então, o governo está agindo no momento, por enquanto, com toda a responsabilidade, todo cuidado para saber como vai fazer esses gastos emergenciais. A revisão do Bolsa Família, a manutenção desse auxílio emergencial, que parece pouquinho, mas nada é pouquinho, todo o dinheiro que vem vai para o consumo, é importante, salva muita gente. Essa pandemia deixou muita gente absolutamente sem renda nenhuma, então qualquer coisa que venha é um socorro efetivo. Só que o socorro efetivo também tem repercussão direta política. Então é isso que está sendo discutido agora. Se o governo tem condição de pagar essa conta, levar vantagem eleitoral inegável sobre o pagamento dessa vantagem, mas tem também a questão importante. Não pode quebrar o país, porque se quebrar, não tem nem próximo governo, nem para a situação, nem para a oposição. Amanda, haverá uma contabilidade criativa aí para todos esses programas e essa mudança ocorre justamente para atender aí também, claro, questões eleitorais à vista? Eu espero que não haja essa contabilidade criativa e sim, esse assunto 2 tem tudo a ver com o assunto 1 que discutimos, o Serrão foi direto ao ponto. É isso, é uma perspectiva eleitoral. O presidente Bolsonaro hoje sofre com popularidade baixa por 2 motivos principais, pela vacinação lenta e também pela economia que demora a engatar uma segunda. Ah, mas o PIB do primeiro trimestre não foi maravilhoso, foi de 1,2, veio acima das expectativas do mercado? Sim, é verdade, mas os mais pobres, principalmente, ainda amargam uma conta dura, porque eles estão desempregados e houve queda da renda. Hoje, mais cedo, eu falava sobre o Instituto da FGV Social, que foi divulgado há poucos dias, que mostra que, pela primeira vez nos últimos 10 anos, a renda média do Brasil está abaixo de R$1.000 dos brasileiros. Então, isso afeta principalmente o andar de baixo. O andar de baixo, que no ano passado contou com auxílio emergencial, né, poupudo, de R$600, e depois sofreu 4 meses de apagão sem auxílio emergencial
emergencial até abril, aí quando retomou essa conta, recebeu só metade, R$300, sendo que a média é muito menor, a maioria recebe em torno de R$150. O presidente Bolsonaro mandou postergar, estender esse auxílio por mais 3 meses, o que foi prontamente atendido pelo ministro Paulo Guedes, e agora a equipe econômica se debruça sobre os números e faz as contas para tentar fazer esse Bolsa Família turbinado, que deve ganhar até um novo nome, talvez Alimenta Brasil. Então, qual é o cerne da questão aqui? A equipe econômica estava fazendo todas as contas para ter um auxílio, um Bolsa Família, que hoje a média é de R$190, aumentar isso para R$250. Só que aí o Bolsonaro foi lá, acho que anteontem, numa entrevista a uma rádio, falou, não, nada disso. Eu quero um auxílio Bolsa Família, novo Bolsa Família deve ficar próximo a R$300. Aí deu um nó na cabeça do pessoal, porque eles falaram, poxa, isso vai demandar muito dinheiro, né? E aí eu até estou com umas contas aqui de um economista, que também é um dos maiores conhecedores de contas públicas no Brasil, também muito próximo ao governo, ele me disse o seguinte, né? O governo vai ter livre no próximo ano, ou seja, dentro do teto de gastos, cumprindo o teto de gastos, vai ter uma folga. Por quê? Porque a inflação nos últimos 12 meses chegou a 8% ao ano. E o teto permite que as despesas aumentem conforme a inflação que é agora, do mês de junho e julho. Então, você vai ter um teto muito mais elástico, com uma margem maior no ano que vem, que vai favorecer o governo. Então, segundo esse economista, além do crescimento da despesa obrigatória, a gente vai ter cerca de 30 bilhões de reais livres que o governo vai poder usar para diversas coisas. Por exemplo, para aumentar o Bolsa Família, ou então para aumentar investimentos. O benefício do Bolsa Família hoje, em média de R$190, atende 14 milhões de famílias. São 34 bilhões de reais no orçamento. Se ele for para R$285, esse gasto vai ser de 17 bilhões de reais a mais no orçamento. Se for para R$300, como que é o presidente Bolsonaro, vai significar mais de 20 bilhões de reais. Então, a decisão do governo é o seguinte, ou você vai dar um aumento menor, na casa de R$250, para um número maior de famílias, de repente passando dos atuais 14 milhões para até 20 milhões de famílias, ou então você vai dar um benefício maior de R$300, mais para um número menor de famílias. O espaço no teto, que é esse que tem 30 bilhões, não dá para fazer tudo. Não dá para aumentar a Bolsa Família para R$300 e ainda aumentar o gasto em investimentos. O governo vai ter que escolher. O cobertor é um pouco maior, mas ainda continua curto. São decisões políticas. Constantino, nós falávamos há pouco, né, da economia e o poder da economia numa eleição presidencial, né? Claro que o eleitor faz a sua conta, ele vê a vida dele, ele sempre faz essa associação, se a vida dele melhorou, piorou. E a Amanda lembrou, claro, que nos 8 anos do ex-presidente Lula, o momento econômico era outro, né? Foi um momento muito positivo para o Brasil. E a gente sabe que o eleitor brasileiro nem lembra quem votou para vereador, para deputado, então isso ele releva muitas vezes. Você acredita que esse fator econômico será decisivo também, essa memória dos 8 anos do Lula contra agora o Bolsonaro, com pandemia? O eleitor vai saber aí dividir tudo isso ou vai pensar onde ele foi mais feliz, Constantino? Pode sempre ter esse fator, né? Eu tenho uma lembrança lá e não vou saber explicar exatamente o que é fator China, commodities e o boom que fez o mundo inteiro emergente crescer muito mais que o Brasil, né? Que era o patinho feio, era na rabeira do ranking do crescimento emergente naquela época do Lula. Mas, de fato, cresceu, né? E aí as pessoas associam, talvez. Mas acho que lembram depois que chegou a destruir ainda no governo Lula e Dilma, que era ele, né? Era o poste dele e lembra que na eleição ele dizia Dilma é Lula, Lula é Dilma, né? E, de fato, era um poste. E a política macroeconômica da Dilma foi herdada do Lula, era o mesmo ministro, inclusive o Mantega, o Guido Mantega, que começou com aquela nova política macroeconômica, que foi uma desgraça. Então, se pegou a bonança, o Lula também foi o responsável pela destruição dos empregos, e acho que muita gente lembra disso ou entende isso. Mas a economia sempre pesa. O Paulo Guedes é o fiador da política econômica e o Bolsonaro é o que entende de política. Isso foi dito sem nenhum estelionato eleitoral na época da eleição, né? E, de fato, existe essa tensão. O ministro da Economia é o dono da chave do cofre, ele vai querer segurar o máximo possível e respeitar a austeridade, enquanto que o presidente vai olhar onde está apertando mais e tentar agir de forma política. Apesar do que eu não descarto a hipótese de haver uma preocupação legítima com essa pandemia que não está arrefecendo tanto no país, como não está na região toda, né? Argentina, Chile, Uruguai, está muito ruim ainda na região. E o governo tentar estender de alguma forma aos mais carentes. É aquela frase que o próprio presidente usou, né? Eu não quero tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, mas talvez, porque o cobertor é curto de fato,
não existe alternativa, né? Além do que, política também é arte do possível, né? É viver com base em escolhas de dilemas. Não tem saída fácil, não dá para fazer tudo. Então, o governo vai ter que optar dos males o menor, o que ele pode fazer com esse cobertor curto. E eu também quero lembrar que, além de tudo, política muitas vezes é um concurso de feiura, né? Então, muitos liberais puros vão ficar incomodados se o governo for por esse caminho, e com razão, mas eles têm que lembrar exatamente isso, né? Olha, se o preço de o Brasil evitar cair nas garras do Foro de São Paulo e o destino venezuelano e argentino for alguma elasticidade agora para bloquear ou blindar eleitores petistas no Nordeste, se esse for o preço a pagar, pensando de forma muito pragmática, isso não compensa a médio e longo prazo? Então é um concurso de feiura, né? Nós vimos aí, você mesmo trouxe, Marcelo, a alternativa qual é? O ex-presidente Lula está tuitando que nem um louco hoje, né? E ele já colocou lá que se ele for eleito, ele vai revogar o teto de gastos. Ou seja, rasgar a austeridade e mergulhar de novo naquele caminho que a gente conhece tão bem e que basta olhar para a Argentina. O real e o peso já valeram mais ou menos a mesma coisa em relação ao dólar. Hoje o dólar está R$5 e 100 pesos. A Argentina é uma destruição de riqueza. Vai cair na miséria que a Venezuela caiu. E é isso que o Lula quer para o Brasil. Então, se o preço a ser pago para impedir isso for alguma elasticidade, tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, cortar bônus salarial de salário mínimo, isso talvez realmente pareça algo a ser levado em conta, sim. Amanda me chamou. Por favor, Amanda. Eu acho que tem alguns pontos aí. Primeiro que dava até para pensar em tirar dos ricos, né? Porque a gente tem o quê? 300 bilhões de reais aí só em subsídios, mas é difícil você mexer nesses interesses de empresas, de indústrias, ou então da classe de cima, né? Muito mais difícil você mexer nesses interesses, até, como disse o Constantino, tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, o que o presidente Bolsonaro já tinha rejeitado essa ideia que havia sido aventada, ventilada pela equipe econômica no ano passado. Mas é interessante perceber como você tem, talvez uma guinada, para usar a palavra muito pragmática nesse sentido, de quem sempre criticou os programas como Bolsa Família, que diziam que era assistencialista, né? Sempre foi colocado esse rótulo no programa assistencialista, que não é um programa importante, reconhecido pela ONU e por várias outras organizações internacionais como um programa barato e de efeito direto na ponta. Por quê? Porque quando você dá o Bolsa Família, você liberta as futuras gerações. É essa conta que o Bolsa Família faz. Então, se você dá o Bolsa Família para os pais, você faz com que o filho, você obriga, né? Porque você pede lá, você obriga com que os pais matriculem o filho na escola, né? Você tem uma série de serviço, a carteirinha de vacinação em dia, você tem uma série de critérios que a família tem que cumprir para receber aquele benefício, que faz com que você liberte a próxima geração, a geração dos filhos, faz com que aquela geração estude, faz com que aquela geração se alimente melhor, né? Porque uma geração que não é bem nutrida também não vai bem na escola, todos esses assuntos estão interligados, então faz com que essa geração também tenha maior acesso à saúde. Primeiro que eu fico feliz, eu folgo em saber que alguns liberais estão reconhecendo a importância de programas sociais, mas eles sempre foram importantes e fundamentais, eles tiveram um impacto direto na popularidade do presidente Bolsonaro. É só lembrar que em agosto, setembro, outubro, até novembro do ano passado, ele chegou a atingir 37% de ótimo bom, segundo pesquisa Datafolha. Hoje ele está num patamar mais ou menos de 24% de ótimo bom. E o auxílio emergencial tem um efeito direto, porque é dinheiro no bolso das pessoas. É lógico que não dá para manter naquele nível, né? R$600 para mais de 60 milhões de pessoas, isso é impraticável. Você tem que respeitar o teto de gastos. Mas agora você tem que tentar refazer essas contas, mas talvez tirar da classe de cima, né? Porque a gente sabe quanta proteção essas pessoas têm, quanta proteção o andar de cima tem no Brasil. E eu quero dar um alô para o nosso Paulo Matias, viu, que ele acabou de me mandar mensagem aqui no WhatsApp, ele chegou ao Brasil, já está com saudade da gente, está nos ouvindo no rádio, vocês acreditam? Exatamente. E essa questão do Vale, né, a Amanda chamou atenção. E hoje, aqui em São Paulo mesmo, o governador João Dória criou o programa Vale Gás, R$100 a cada 2 meses para 500 mil pessoas. Então a gente observa, Constantino, que dinheiro na veia parece que é sinônimo de voto.
Não, sem dúvida, isso sempre teve o risco do populismo, do voto de cabresto. Lembra que o PT fazia terrorismo, não era um programa de Estado, era um programa de governo e falava que iam cancelar e tudo mais. Algum assistencialismo num país pobre como o Brasil pode ser necessário, aliás, a ideia de um liberal, um grande liberal da escola onde o Paulo Guedes fez o doutorado dele, Milton Friedman, da Universidade de Chicago, que falava da renda mínima. O grande acerto do PT com Bolsa Família, lembra que eles começaram com Fome Zero, foi um fiasco. É porque o Bolsa Família dava dinheiro direto para o indivíduo, para a família, em vez de ficar o Estado tentando suprir as coisas, que era o caso do Fome Zero. Agora, a grande crítica de liberais era sempre a ausência de uma estratégia de saída. Vamos lembrar que o governo do PT comemorava aumento de gente dependendo do Bolsa Família. Isso nenhum liberal pode aceitar. O programa tem que ter data de validade e, acima de tudo, estratégia de saída. Porque todo liberal entende que o melhor programa social que existe chama-se trabalho, emprego. Né? E o Brasil está engatando, cresceu 1,2%, já tem muita estimativa acima de 5% para esse ano, e isso sem auxílio emergencial no primeiro trimestre. Sem auxílio emergencial. Então, por isso que eu disse, eu abro um espaço para ser realmente uma preocupação legítima com a pandemia não arrefecendo tanto na região toda. Pode ser que seja isso. Né? E aí é uma questão de emergência, de necessidade. Agora, o melhor emprego é realmente crescer a economia, e isso o Paulo Guedes entende. Sobre tirar dos mais ricos, né, na verdade, vamos falar assim, dos privilegiados, porque tem muito rico aí que é rico de forma legítima no livre mercado. E essa mentalidade de soma zero, de desigualdade como grande foco, a grande obsessão, é típica de marxista, que acha que o João é rico porque o Pedro é pobre, o que é uma falácia, é uma estupidez econômica. Agora, no Brasil tem muito privilégio do Estado, aí sim, concordo 100%, temos que tirar. Infelizmente, quem defende isso? A esquerda de sempre. Aliás, o governo Lula foi o governo mais capitalista de Estado que existiu no Brasil, né? Foi o que mais teve laços e elos entre grandes grupos em conluio com o Estado. E outra coincidência também, né, Serrão? Quando o filho é bom, sempre aparecem os pais, né? Quer dizer, sim. Então, na época do Fernando Henrique, lá o Vale Gás, depois o PT criou o Bolsa Família, agora vai mudar de nome. A Minha Casa Minha Vida, que é um programa que deu certo, o setor imobiliário agradece, inclusive, fala que o maior setor já mudou Casa Verde e Amarela, então também vai mudando o nome do filho quando o filho é bom, né, Serrão? Claro. Agora, uma coisa que a gente não pode tirar do horizonte é que a economia vai melhorar, porque não tem outro jeito, porque ela chegou quase numa depressão. E agora a reação das pessoas é a demanda por produção, por trabalho, emprego. Empresários precisam investir, já enxergaram que precisa, não basta ficar só ganhando dinheiro no rentismo do mercado financeiro, é preciso ter aplicações mais sólidas. Então, isso está acontecendo, o Brasil sempre puxado pelo agronegócio e outras oportunidades que estão vindo por aí. Vai haver uma revolução total quando for implantada a telefonia, a tecnologia 5G nas comunicações. Isso aí vai ser uma mudança radical para tudo, mudança de paradigmas total. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: o Brasil podia estar numa condição econômica muito melhor não tivéssemos tido aí a responsabilidade de uma figura que está até no ostracismo, ninguém fala mais nele, ninguém nem se lembra dele, chamada Rodrigo Maia. Esse cara foi um desastre como presidente da Câmara, ele brigou com o presidente brigou com ele, não interessa isso, mas o que importa é que Rodrigo Maia não liderou na Câmara a aprovação das reformas essenciais para o Brasil, que começam a acontecer agora aos trancos e barrancos. Então, o Brasil jogou fora 2 anos, além da pandemia, tivemos a pandemia do filho de César Maia na presidência da Câmara dos Deputados. Isso aí é um desastre, graças a Deus fomos superados por ele e o Rodrigo Maia, ninguém fala dele, foi até agora mandado embora, expulso de seu próprio partido e ano que vem é um cara com muita chance de nem conseguir se reeleger. Mas ele já conseguiu destruir 2 anos de oportunidade do Brasil com a irresponsabilidade política que ele teve. Esse nome está na nossa carteirinha, a gente não pode esquecer dele, o VAR vai lembrar dele todo dia.